Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Nós vamos acompanhando aqui a mensagem. Se você quiser, você pode ficar aí com a Bíblia aberta. Jesus, ao concluir a sua mensagem inicial do Sermão da Montanha, ele vai resumir, simplificar tudo aquilo que ele falou de maneira tão detalhada através de uma parábola. E a palavra de Deus diz assim, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante: todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Jesus, para ilustrar coisas grandiosas, coisas divinas, coisas celestes, coisas excelsas, coisas que estão acima da nossa compreensão, da nossa finita compreensão humana, ele sempre dava aqueles exemplos de coisas simples do cotidiano das pessoas. E aqui ele fala de dois homens, fala de duas casas e de dois resultados. Ele começa dizendo: há um homem, o homem que é prudente, ele constrói uma casa em um determinado lugar, e acontece determinadas coisas, mas no final das contas, esse homem está de pé, a sua casa está de pé, uma tragédia não lhe sobreveio. Mas existe um homem tolo, um homem insensato, um homem que não pensa antes de construir, aonde a vida é levada de qualquer forma, de qualquer maneira, aonde a pessoa não faz ali julgamentos, onde a pessoa não faz ali uma análise, não é criterioso nas suas decisões, no seu modo de viver, no seu modo de agir. E aquele homem insensato, imprudente, aquele homem tolo, ele faz também uma casa. A casa, depois que ela está feita, tem ali dentro um homem, uma família e uma casa. A questão e a diferença está sobre aonde essa casa foi construída. A casa, o sentido aqui, é no sentido de a vida, no sentido de algo longo, duradouro. Porque você pode até comprar uma roupa por necessidade e dizer assim: não, vou vestir essa roupa, vou comprar essa roupa aqui baratinha, só para me vestir uma vez ou duas. Eu sei que não presta não, mas eu vou comprar aqui de urgência, porque eu estou precisando desse vestido, dessa calça, dessa blusa. Mas uma casa ninguém constrói para passar 2 meses ou 3 meses. A casa supõe-se que você vai construir algo duradouro, algo que vai durar, que vai avançar no tempo. Geralmente as casas ficam para os filhos ou para os netos. Ninguém constrói uma casa pensando em destruir ela no ano que vem. Mas aquele homem, o segundo homem, que faz a segunda casa, ele constrói sobre um fundamento que é provisório, que é temporário, que é fácil de mudar. Você já viu como é que funciona o movimento das dunas? Você já viu como é que funciona o movimento das areias de um deserto? Você vai lá de dia, você olha assim, olha que paisagem linda.
Aí você vai para casa. Quando você voltar dias depois, aquele monte que você viu não existe mais, ele está em outro lugar. Ele se muda de lugar. Ele sai de lugar. Um dia desses fizeram ali na Sabiaguaba uma pista, coisa mais linda, perto de uma duna. Lá onde a gente faz as vigílias. O que foi que aconteceu? O vento vem, aí muda a areia de lugar, e um dia desses metade da pista estava coberta de areia. Porque não é muito sábio construir coisas em areia, o próximo da areia, ou principalmente em cima da areia. Só que se Jesus estivesse aqui apenas falando de coisas cotidianas, de coisas do dia a dia, de como você deve enfrentar os seus problemas da vida e tudo mais, mas não, irmãos. Jesus está falando aqui de coisas eternas. Jesus, ele não diz essa parábola aqui no final do seu discurso de uma forma qualquer ou jogada ao vento, não. Isso aqui tem um propósito. Se nós observarmos, Jesus, ele começa lá no início do sermão dele, porque é assim, né? Todo pregador, todo sermão, ele tem um começo, um meio e um fim. Só que tanto o começo, quanto o meio, quanto o fim tem que ter sentido, tem que ter, não pode ser coisas separadas, alheias, né? Não. Então Jesus, ele começa falando de como vai ser os moradores do reino de Deus, de como vai ser, quem é que vai participar e vai entrar no reino dos céus, quem é que vai viver, quem é que vai ser bem-aventurado, quem é que vai receber as bênçãos, quem é que vai ser galardoado, quem é que vai ouvir a palavra, né, de bem-aventurança, de bem-vindos, de filhos amados, quem é? Aí nós vimos durante as quartas-feiras que a gente ficou aqui, né, que Jesus está falando ali de quem? Dos puros, dos pacíficos, dos misericordiosos, dos humildes, daqueles que amam o seu próximo, né, que não vê, que não pega um mandamento religioso e distorce ele para odiar o seu irmão ou fazer alguma coisa que não agrada a Deus, que não é de acordo com a lei, mas é de acordo com a interpretação errônea da palavra que muitas vezes os homens fazem para justificar os seus próprios erros, suas próprias falhas. Então ele está ensinando a como você viver da maneira que é agradável a Deus. Ele está ensinando a você prestar atenção, a você ser sábio, a você ser inteligente, a você fazer julgamentos antes de você construir alguma coisa na sua vida. Então, todo mundo está construindo alguma coisa. Esses dois homens aqui, eles simbolizam todos nós. Há dois homens, e os dois estão construindo. A intenção de todos é uma só, construir uma casa. A questão é como você vai começar essa construção. Porque todo mundo quer o final. Pode perguntar a todo mundo aí. Quem quer ir para o céu? Irmãos, todo mundo quer. Pode sair ali, ó, no bar. Né? Pode ir no bar, pode ir nas festas, nas orgias. Pode ir. Todo mundo quer o final. Eu quero ir para o céu. Eu não sou tão ruim. Eu não mereço o inferno. Eu não mereço a condenação. Eu não faço nada de errado. Eu não mato ninguém, né? Eu não roubo. A pessoa vai colocando essas coisas. E ela vai construindo algo. Porque a intenção é construir para chegar no objetivo. O objetivo que Jesus passa para nós nessa mensagem, ele é além desta vida. Amém? Ele é além desse momento. Não é para ser destruído ou ser reprovado no final. Não é. É para você passar por todo a tempestade, passar por toda a prova, né? E no final você ser aprovado. Olha, você foi provado. Veio o vento, veio a tempestade, veio a corredeira, mas você ficou firme. A palavra de Deus diz, né? Cuide de vocês.
perseverem, para que quando vier o Filho do Homem, vocês estejam de pé. Nós, irmãos, nós somos um daqueles dois homens. E nós estamos construindo uma daquelas duas casas. E nós vamos ter um dos dois resultados. Jesus poderia ter dito assim: havia 3 homens, Não, há 2 tipos de gente. Você viu pelo sermão: trevas e luz. Amém? Você viu pelo sermão: justo e injusto. Você viu pelo sermão: os que são bem-aventurados e os que são hipócritas, que são fariseus, que são fingidos e que são falsos. Engraçado, todos estavam ali na mesma situação, todos estavam como nós estamos aqui, ouvindo o mesmo sermão, porém alguns já eram, Jesus estava mostrando para eles como eles deveriam ser, e outros viviam uma vida que é uma insensatez, é o que a palavra fala, irmãos, quando ele diz aqui, no versículo 24, olha: todo aquele que escuta as minhas palavras. Amém? Aí lá no versículo 26, quando ele vai falar do outro, né? Aqui ele está falando de um, versículo 24, qual é? É o que construiu uma casa e que não foi derrubada a casa dele, por causa dos rios, dos ventos e de tudo que veio contra ela. No 26, ele diz assim: aqueles que ouvem as minhas palavras, ou seja, a mesma coisa. Os 2 homens, nós aqui, todos nós, estamos ouvindo a mesma palavra, estamos ouvindo o mesmo ensinamento, e vamos construir alguma coisa. É inevitável você passar pela vida e não construir alguma coisa. A palavra de Deus diz que lá no céu, irmãos, lá no juízo, lá no dia do juízo, lá no dia do julgamento do trono branco, tem os livros. Vários livros, muitos livros, de tudo que você construiu nessa vida, de tudo que você fez. Lá no céu tem livros, ou seja, nós estamos construindo coisas e está sendo escrito lá no céu. Está sendo escrito, mas a palavra de Deus diz que aqueles que não tiverem o seu nome escritos no livro da vida do Cordeiro, será lançado no lago de fogo. Os livros servem para contar as histórias de cada um de nós. A sua vida está sendo contada e está sendo anotada, com certeza. Mas você precisa que o seu nome seja escrito no livro da vida. Amém, Jesus? Para que você seja um salvo naquele dia. Louvado seja Deus. Então, nós estamos construindo. Uns estão construindo bem, outros estão construindo mal. Uns estão construindo certo, outros estão construindo errado. E todo mundo está construindo alguma coisa. Então, ouve as minhas palavras. Aí tem outra diferença. Nós sempre vamos ver nesse sermão de Jesus, ele falando de opostos. De opostos. Né? O sal que salga e o sal que não salga. A luz que acende ou as trevas. Nós sempre vamos ver Jesus chamando, né, os filhos de Deus, os bem-aventurados e aqueles que são rejeitados. Aqui ele está falando dos que escutam a palavra dele e pratica, está de um lado. No versículo 26, os que escutam a palavra dele, mas não as cumpre, está de outro lado. Os que praticam são sábios, inteligentes, eles são espertos, eles analisam a sua vida, eles questionam, eles colocam as coisas, eles medem, eles fazem cálculo, eles ponderam, eles estão ali, meu Deus, isso aqui não vai dar certo, né? Como se fosse um engenheiro planejando um grande prédio. Ele não vai construir de qualquer maneira, porque vai cair. Assim é a nossa vida espiritual, meu irmão. Assim é a nossa vida com Deus. Você sabia que religião nenhuma vai salvar ninguém? Nenhuma. Por mais
mais que a gente aconselhe você a ter uma religião, religião nenhuma vai salvar. Porque as pessoas vão construir religiosamente as coisas e no final das contas vai dar errado. A religiosidade que havia na época de Jesus era grande. Porém, ele vai colocar as pessoas em dois grupos: aqueles que ouvem a voz, aqueles que ouvem a lei, aqueles que ouvem o que é certo, aqueles que escutam o discurso e praticam, e aqueles que ouvem a lei, ouvem a palavra, ouvem o discurso e não praticam. Aí ele diz: aquele que pratica é semelhante àquele que foi fazer uma casa e cavou até achar a pedra e edificou sobre a pedra. Amém? Mas tem aquele que também ouve e não pratica. Aí ele quer também a casa. Ele quer também o resultado final. Aí ele vai construir. Vai gastar o mesmo tanto de material que o outro gastou, vai gastar o mesmo dinheiro que o outro gastou, mas ele construiu no lugar errado. É por isso que tem aquele ditado, né? Que de boas intenções o inferno está cheio. Porque as pessoas, elas acham que só ouvir falar de Jesus e não praticar o que ouviu, vai adiantar alguma coisa. Não, irmãos. A diferença aqui é o fundamento que você está construindo. É a base do edifício que faz a diferença. Diga graças a Deus. Então, no sermão, você já viu, né? Você já viu no sermão como é que é. É difícil. Requer muito sacrifício, requer muita dedicação, requer esforço, é remar contra um sistema, contra uma maré. Lá, sim, para praticar o sermão, para praticar o que Jesus falou, você tem que negar você mesmo, as suas vontades, o seu eu. Você tem que muitas vezes abandonar o seu direito, para dar direito ao outro. Você tem que amar até mesmo o seu inimigo, e fazer o bem por ele. Não é só não é só não ir lá e matá-lo, não. Não é só deixar de fazer isso, não. É deixar de guardar sentimentos ruins contra as pessoas, até mesmo contra aqueles que te fazem mal. Isso aqui é a conclusão do sermão. Ele está dizendo: olha, se você ouvir o sermão, mas se você não praticar o sermão, você é tão tolo quanto um homem que faz uma casa linda sobre a areia. O resultado é que faz a diferença. O resultado da nossa fé, o resultado da nossa dedicação, o resultado do nosso trabalho, o resultado da vida que a gente viveu. Olha, irmão, já imaginou? A pessoa viveu aí no mundo, fez o que quis da vida. E você aqui, fazendo um trabalho mais ou menos. As pessoas aí se esbaldando na vida e vivendo a todos os prazeres possíveis e imagináveis. E você aqui, ouvindo o sermão. Ouvindo o sermão. Olha, eu ouvi o sermão. Eu ouvi a lei. O que a lei diz? Que eu tenho que lavar minhas mãos antes de comer. A lei não diz algo mais do que isso? O sermão não diz algo mais do que isso? Não diz que você tem que purificar, não é só as mãos, você tem que purificar também o teu coração? Aí eu ouvi o sermão, eu fui na sinagoga, eu fui na igreja. Eu sei que a gente tem que guardar um dia da semana, tem que guardar uma festa, tem que participar de um ritual. Eu sei que eu tenho que fazer meus jejuns, entregar as minhas esmolas. Eu sei que eu tenho que orar, mas até a maneira da gente orar no sermão tem que ser a forma correta de orar. No sermão de Jesus
Tem a maneira certa de orar e tem a maneira errada de orar. Tem a maneira que você constrói casa de maneira correta e tem a maneira que você constrói casa de maneira errada. Casa, todo mundo quer construir. Dever de orar, todos nós temos. De ofertar também. De fazer o bem ao próximo também. A questão é a maneira como nós fazemos essas coisas. Aí que nós entramos na fragilidade do alicerce. Porque muitos vão fazer por vaidade, muitos vão fazer por dinheiro, muitos vão fazer por fama, muitos vão fazer porque acham que vão estar comprando a Deus, que vão estar enganando a Deus. Não, eu estou fazendo isso aqui, Deus vai se agradar de mim. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que eu fazendo isso, Deus vai, na verdade, mudar o seu conceito ao meu respeito. Ah, Deus vai me dar uma palhinha, Deus vai me dar uma chance. E a pessoa vai tentando, achando da maneira como ela faz com as pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, e ali ela tenta fingir, ela tenta dissimular, ela tenta uma forma ou outra de se sair bem de uma situação. Ela acha que diante de Deus ela está lá dessa forma. Não, meu irmão, não é só ouvir, não é só dizer eu aprendi, não. É a prática do evangelho, é a prática do sermão, é a base que você constrói, louvado seja Deus, é que vai fazer a diferença no final. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós estamos construindo, o importante não é o que se vê. Não é o que dá para mim ver. É o que dá para Deus ver. Por exemplo, você comprou uma casa, você sabe quantos metros tem lá de alicerce? Você sabe? Você não sabe. Eu vejo você sentado aqui na igreja, eu sei da sua espiritualidade diante de Deus, eu não sei. Mas Deus sabe. Amém, Jesus? Deus sabe. Deus conhece o profundo, o escondido. Ele conhece as coisas que a gente não conhece. E Ele vai provar. Ele vai provar, vai vir vento, vai vir dificuldade, vai vir tempestade. As suas obras vão ser provadas. O seu desempenho vai ser provado pelo vento forte. A diferença é onde você construiu todas essas coisas. A diferença é aonde você construiu. A palavra de Deus diz que o sábio, o homem prudente, ele construiu sobre um fundamento. Porque não se constrói as coisas no espaço. Não. Você tem que construir sobre alguma coisa. Ou você constrói sobre a rocha, ou você constrói sobre a areia. Então, ou você constrói a sua vida espiritual em Deus, em Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, aquela que foi rejeitada pelos construtores, ou você constrói em qualquer outro lugar. É por isso que muitas pessoas tentam construir a sua vida, a sua espiritualidade, nas religiões, na religiosidade, nas filosofias, e colocam ali um sentido na vida para ela. E vivem durante um tempo uma espécie de, aqui está bom, aqui eu me sinto bem e tudo mais. E não é isso que as religiões têm feito, irmãos. Tentando enganar as pessoas, dizendo, você está bem, olha como é bonito. Não é bonito não. Se você está sobre a areia, se você está sobre o supérfluo, se você está sobre algo que não é firme, que não é eterno, que não resiste ao tempo, que não resiste à prova, abandone isso aí e vá construir no lugar certo. Amém? Se nós errarmos o lugar de construir, vamos construir, só que vai cair. Vai construir do mesmo jeito, mas cai. Agora, quando você faz, tudo que você faz na vida tem uma base. Qual é? Para muitos é enricar, para muitos é ter muitos bens, para muitos é muitas coisas, apenas humanas. Mas se o teu objetivo de vida é Cristo, aí você está construindo alguma coisa no lugar certo.
Diga graças a Deus. Só que construir no lugar certo é mais difícil, né, irmãos? Não é verdade? Como é difícil construir as coisas sobre a rocha. Porque os fariseus achavam que estavam todos certos. Porque eles estavam guardando o sábado, lavavam as mãos, vestiam vestes sacerdotais, ficavam sempre ali nas praças fazendo as suas orações, cumprindo uns rituais, e eles achavam que estava todos bem, tudo muito bem, está indo tudo muito bem. Aí Jesus vem para eles e diz assim: não, vocês estão construindo sobre a areia, a casa de vocês vai cair, não vai resistir à prova de Deus, porque a prova de Deus ela é perfeita, ela é profunda, ela vai olhar os alicerces da coisa. Amém? Graças a Deus. Então a igreja de Cristo, irmão, ela tem que ser edificada sobre a rocha. Agora, a igreja falsa, ela está edificada sobre a areia. Tem igreja falsa? Tem. E como tem? Igrejas edificadas, irmãos, no evangelho de fachada. O apóstolo Paulo diz, irmãos, que ainda que um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que ele tem pregado, que esse anjo seja maldito, seja amaldiçoado. Qual é o evangelho que você quer? É o evangelho só das promessas, da caixinha de promessas? Qual é o evangelho que você gosta? É aquele que diz que você construiu no lugar errado? Qual é o evangelho que você quer ouvir? É aquele que diz que você tem que tirar a primeira trava do teu olho antes de olhar o argueiro do olho do teu irmão? Porque não é bom, né? Ver os defeitos do outro? Mas não é difícil a gente olhar os nossos? Como é difícil a gente assumir os nossos? Quando alguém vem apontar para nós um erro e uma falha nossa, o que é que a gente diz? Não, mas foi porque não sei o quê. A gente vai dar uma desculpa, a gente vai tentar minimizar a nossa situação de erro. Talvez se alguém fosse questionar aquele homem, ele dissesse: não, mas eu construí aqui, porque aqui era mais ventilado. Não, eu construí aqui, porque o meu dinheiro não dava para comprar a pedra. Não, eu construí aqui, porque faltou, eu tive que fazer. Não, desculpa, não vai adiantar, meu irmão. Nós gostamos de desculpa, nós gostamos de minimizar a nossa situação, nós gostamos de ouvir o evangelho, gostamos de ouvir a palavra, gostamos de Deus, gostamos daquilo que Deus tem para nós, mas é difícil a gente gostar de praticar. É difícil a gente querer colocar a nossa vida pautada na rocha. Na rocha é mais difícil. Porque a rocha ela é real. Ninguém engana a rocha. Ninguém muda a rocha. Ninguém tira a rocha de lugar. A areia tira. As religiões mudam, o pensamento muda, a cultura muda, tudo está mudando, está tudo mudando. E a igreja, as religiões, os homens, os religiosos vão nessa. Olha, tudo mudou, a história é outra. Aquilo que era pecado não é mais hoje. Isso aqui você pode fazer, porque naquela época era proibido, porque os homens eram atrasados, a mente deles era atrasada. Agora não, agora nós vivemos numa sociedade evoluída, onde é assim que as pessoas vão vivendo, irmãos. Vivendo e colocando a sua religiosidade sobre uma areia falsa. Que todo vento de doutrina, toda tempestade que esse mundo traz, vai levar e vai destruir tudo isso. Porque é construído sobre a falsidade, sobre a relatividade, sobre a mentira. É construído... Não é em cima de algo real, eterno. Não é.
a religião hoje que é aceita e que é aplaudida? Aquela religião que é aceita por todos. Que todo mundo anda de mão dadas. Que todo mundo entende um ao outro. Que todo mundo se abraça, mas cadê a religião verdadeira que tem a coragem de apontar como Jesus apontou e dizer: vocês são cães, vocês são porcos, vocês estão condenados, vocês estão longe de estar e de entrar no reino de Deus. Diante de vocês vai as prostitutas, vai os ladrões, mas vocês fingiram, vocês erraram, construíram a base de vocês no lugar errado e a destruição é certa. Porque essa parábola também fala de juízo, fala de prova, fala de quando as coisas serão acertadas. Ele conclui o seu sermão dizendo: olha, o que você construiu vai passar por um vendaval. O que você construiu que está bonito, está lindo. As pessoas olham, olha que casa mais maravilhosa. Quem vê por fora não faz diferença nenhuma entre a de um e a de outro. Mas na hora da prova, meu irmão, aí não vai valer só frequentar a igreja. Aí não vai valer só ouvir a mensagem. Aí não vai valer só gostar. Só gostar, eu gosto. Não vai valer não. O aprovado é aquele que vai ouvir e vai colocar em prática. É aquele que vai ouvir e vai dizer: eu errei, eu fiz o alicerce no lugar errado. Um é sábio e o outro é tolo. Talvez para esse mundo seja invertido. Você que seja o tolo. Mas quem se importa com a opinião do mundo? Você se importa? Você está mal. Agora, se você se importa com a opinião do mestre, aí você está começando a ir bem. Porque ele é que diz o que é o certo, ele que diz o que é errado, ele é o que diz o que é luz, o que é trevas, ele é o que diz aquilo que deve ser e o que deve não ser, o que será aceito e o que será reprovado. É ele que diz. Mas o que as pessoas dizem, o que as pessoas interpretam, o que as pessoas colocam hoje para as pessoas, irmãos. Hoje tem igreja ensinando de tudo que você imaginar, de tudo que você imaginar. Não tem uma coisa que você diga aí que não tenha igrejas hoje ou pastores, líderes religiosos, dizendo que é errado. Não tem nada que você possa imaginar. Mas estão lá. Leem a Bíblia. Diz que estão fazendo o bem aos outros. Trazem ofertas, trazem dízimos. Ajudam algumas pessoas, fazem algumas caridades, dão algumas esmolas. E Jesus diz o quê? Tudo isso foi construído sobre a areia e que vai ser reprovado. Ou nós andamos na verdade, ou a verdade nos condenará. Ou nós construímos sobre a rocha, ou tudo que a gente construiu vai ser inútil. A pregação do Evangelho é a pregação de Cristo, irmãos. Não é a pregação do homem, não. A pregação do sermão é a pregação da palavra, como ela está escrita. Não é quando eu chego aqui para os irmãos e digo assim: olha, irmão, isso aqui é assim e tal, mas aí eu vou dizer um monte de mais, um monte de porém, um monte de talvez, um monte de não sei o quê, e todo mundo gosta, porque a gente é assim, a gente gosta de se justificar dos nossos erros. Se alguém desmascara os nossos erros, as nossas falhas, a gente acha ruim. Mas Jesus está aqui mostrando a verdade para eles. Qual desses homens você é? Qual dessas casas você vai estar construindo? E qual resultado você vai ter lá no final? É só sobre isso que a mensagem quer falar. É sobre isso que Jesus resume agora os 3 capítulos que nós lemos aqui nas quarta-feiras, né? Os 5, 6 e o 7 agora, é isso.
Você ouviu a mensagem? A mensagem dá para fazer? Dá para realizar? Dá para praticar? Praticar da maneira certa, né? Sobre Deus, sobre Cristo, sobre a rocha, sobre a verdade, não sobre a religiosidade, não sobre o homem falso, não sobre as obras humanas. Se dá, então sim, a gente vai bater o vento, vai bater a tempestade e vai ser aprovada essa casa. Então, para a gente terminar, irmãos, o evangelho que é pregado, que não é um evangelho verdadeiro, uma palavra que é falada e que ela não mostra a pessoa que ela construiu no lugar errado, ele é mentiroso, ele é anátema, ele é do demônio, não é de Deus, não é de Cristo, está enganando a pessoa, é um tolo quem está fazendo isso. Tanto quem está ensinando como quem está fazendo a casa no lugar errado. Um evangelho apenas de aparência, um evangelho apenas de momentos, um evangelho apenas de superficialidade. Nós estamos, irmãos, no Brasil, as igrejas esbarrotadas. Mas ninguém muda, ninguém se transforma, ninguém nasce de novo, ninguém abandona o pecado. Os jovens, eles vivem uma vida sexual tal qual um casado, dentro da igreja. Mas está ouvindo o evangelho, anda com a camiseta de Jesus. Ele vai na igreja, ele pula, ele dança. O casado, ele escuta a mensagem. Ele vê ou escuta a mensagem de Jesus, mas ele não tem problema nenhum se ele se separar, se ele tiver uma crise no casamento, e ele diz, não, vou me separar, vou arrumar outra mulher, vou viver feliz. Ele escutou a mensagem, ele viu o evangelho, mas ele não muda, ele não pratica. Ouvir é a metade do caminho, falta outra. Construir casa, todo constrói, a questão é construir sobre a rocha. Essa é a diferença. A viver essa palavra que faz a diferença. Juntar gente dentro de igreja, os estádios também juntam gente para ver o futebol, para ver o show. Os estádios também fazem isso, os comércios também fazem isso. As pessoas vão atrás das multidões, porque tudo no meio da multidão é mais animador. Você tira para o nosso culto aqui, o de domingo à noite não é mais animado que é o de domingo de 5 da tarde? Quem já veio aí à tarde? O louvor da noite é mais animado porque tem mais gente. É assim, irmãos. Se você for assistir um futebol, só você lá na arquibancada é uma coisa. Agora, se você for assistir ele com milhões de pessoas à sua volta gritando, pulando, a emoção é outra. Então, a nossa vida com Deus, com o evangelho, não pode ser baseada em emoções humanas, porque elas disfarçam a verdade. E é o que as pessoas mostram hoje. Uma palavra apenas emotiva, um louvor apenas emotivo, apenas de superficialidade, construído sobre areia, nada de verdade, não tem Bíblia. Nos louvores de hoje, pega um louvor da harpa aí, é Bíblia, irmão, você aprende na Bíblia e aprende no louvor, que foi feito há 200, 300 anos atrás. Agora o louvor hoje qual é? É um louvor antropocêntrico, que só fala no homem, que você é bom, que você é legal, que você não sei o quê, que Deus te ama. Claro que Deus te ama, mas mostre o evangelho verdadeiro, que Deus te ama e vai te julgar. Não é só construir a casa, não. É construir no lugar certo. Não é só ter fé, não. É ter fé no Deus correto, no Deus verdadeiro. O evangelho da popularidade. Antigamente, quando a pessoa se convertia, irmãos, para ela subir no altar, para fazer uma oração, dar um testemunho, pregar ou fazer qualquer outra coisa, ela passava por um tempo, um processo. Hoje o camarada vem lá do mundo, vem da droga, vem do sexo, vem de todo lugar. Se for alguém famoso, principalmente. Se cantar bem, principalmente, se tiver uma boa dicção, se falar bem, se tiver uma boa oratória, principalmente, ele sobe no altar e vai lá, aí todo mundo em cima, e dando aplaudindo, glória a Deus e tal, não sei o quê. Pouco tempo depois a casa cai, já caiu de vários. Quantos pessoas que eram do mundo, grandes, famosos do mundo, que você lembra aí?
Poucos anos depois a casa caiu. Porque é um evangelho mentiroso, construído no nada, vazio, apenas a aparência, apenas a beleza. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre as dificuldades que o cristão passa para viver esse verdadeiro evangelho, ele começa dizendo assim lá em Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Lá no 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Ele fala de quê? De tribulação, de angústia, de prova. Ô irmão, você vai ouvir o evangelho, amém, glória a Deus, mas no dia da tua prova, porque nós vamos passar por duas provas. Primeira, dessa vida. Porque se pregar um evangelho para você que você não vai enfrentar problema, que você não vai enfrentar dificuldade, que você não vai passar por alguma tribulação na vida, mentira para você. Porque eu fico com Jesus. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Pronto. Quem pregar diferente, que fique com esse evangelho fajuta. Você vai passar por dificuldade, por tribulações, por lutas, por desafios, você vai ser tentado, e não é para cair não, na tentação, porque a palavra de Deus diz que a tentação que vem sobre você, ela é humana, e Deus não vai deixar você ser tentado, além do que você possa suportar. Você pode suportar sim a tentação. Eu caí porque a carne é fraca. Exatamente, Jesus já advertiu, a carne é fraca, meu irmão, mas você pode vencer em nome de Jesus, porque maior é quem está com você. A tua casa está construída sobre a rocha, o Espírito Santo está com você, você pode vencer em nome de Jesus. A desculpa que a gente dá é para a gente ficar bem com o pecado, para as pessoas terem peninha da gente e achar que Deus vai nos perdoar com essa nossa maneira irresponsável de viver. Esse evangelho é muito bom ser pregado aí no mundo, as pessoas gostam, mas o resultado é fatal. O resultado é triste. Não passa pela prova. E é por isso que muitos caem quando passa o primeiro problema na vida cristã. No dia que você receber uma notícia de que um parente seu está com uma doença terminal, aí vamos ver que evangelho você tem. No dia que você for diagnosticado com uma coisa grave, terrível, ou quando você perder um parente de uma morte terrível, ficar sem um pai, ou sem uma mãe, ou sem um marido, aí é que a gente vai ver que evangelho, se é a prova, se a tua casa está firmada em algo maior do que a prova. Mas a pior prova não é essa, a pior prova é a final, quando nós estivermos diante de Deus, do Todo-Poderoso, onde a palavra diz que o céu e a terra fugirão, mas nós teremos que estar lá diante dele. Essa é a prova final. Só aqueles que estão firmados em Cristo Jesus, é que permanecerão. Os outros, todos serão reprovados. Construíram. Fizeram. Impressionaram. Mas para Deus não valeu. Medite nisso, pense nisso. Quando você lê o sermão, leia ele por inteiro. No final, você vai estar construindo uma casa, você vai estar construindo sobre a palavra, sobre a verdade ou sobre a mentira. Sobre uma rocha que não muda, o tempo não muda. Os homens não vão mudar o que essa rocha falou. Mas na areia, o vento, qualquer ventinho vai lá e muda tudo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Curva a sua cabeça.